Seja bem-vindo ao canal de Audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês e você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigado. O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro é uma tradução não oficial e pode conter erros de pronúncia e diferenças de escrita. Livro: O Homem que Ri. Ursus e Homo eram ligados por estreita amizade. Ursus era um homem, Homo era um lobo. Seus temperamentos combinaram. Quem havia batizado o lobo fora o homem. Provavelmente também havia escolhido o próprio nome, tendo achado Ursus bom para si, achará Homo bom para a fera. A associação desse homem com esse lobo era proveitosa para as feiras, as festas paroquiais, as esquinas das ruas onde os passantes se aglomeram, e atendia à necessidade que o povo tem, em qualquer lugar, de ouvir baboseiras e comprar panaceias. Esse lobo, dócil e graciosamente subalterno, era agradável à multidão. Ver a domesticação é algo que apraz. Nosso supremo contentamento é ver desfilar em todas as variedades de adestramento. É isso que leva tanta gente à passagem dos cortejos reais. Ursus e Homo iam de cruzamento em cruzamento, das praças públicas de Aberystwyth às praças públicas de Edimburgo, de região em região, de condado em condado, de cidade em cidade. Esgotado um mercado, passavam a outro. Ursus morava em uma cabana ambulante que Homo, suficientemente civilizado, puxava de dia e vigiava à noite. Nos caminhos difíceis, nas subidas, quando havia buracos demais e lama demais, o homem amarrava a correia ao pescoço e puxava fraternalmente, lado a lado com o lobo. Dessa forma envelheceram juntos. Acampavam ao acaso em terrenos baldios, clareiras, trevos onde caminhos se cruzavam, entradas de aldeias, portais de vilarejos, mercados, passeios públicos, beiras de parques, fachadas de igrejas. Quando a carroça parava no terreno de alguma feira, quando as comadres acorriam admiradas, quando os curiosos se aproximavam, Ursus perorava, Homo aprovava. Com uma caneca pendurada no focinho, Homo fazia cortesmente a coleta entre a assistência. Assim ganhavam a vida. O lobo era letrado, o homem também. O lobo fora adestrado pelo homem, ou adestrara-se sozinho, para fazer diversas gentilezas de lobo que contribuíam com a receita. Acima de tudo, não vá degenerar em homem, dizia-lhe seu amigo. O lobo nunca mordia, o homem, às vezes. Ao menos, morder era a pretensão de Ursus. Ele era um misantropo e, para ressaltar sua misantropia, fizera-se artista. Para sobreviver também, pois o estômago impõe suas condições. Além disso, esse artista misantropo, fosse para se complicar, fosse para se completar, era médico. Médico é pouco, Ursus era ventríloco. Viam-no falar sem que sua boca se movesse. Copiava perfeitamente a pronúncia e o sotaque de qualquer um, imitava vozes fazendo acreditar que eram das próprias pessoas. Sozinho, fazia o burburinho de uma multidão, o que lhe dava direito ao título de Ingastrimite que ele incorporava. Reproduzia todo tipo de canto dos pássaros, o tordo, a corruíra, a cotovia, Pepe, também chamada de Petinha dos Prados, o melro de peito branco, todos viajantes como ele, de modo que, por instantes, fazia as pessoas ouvirem, a seu bel prazer, ou uma praça pública cheia de rumores humanos, ou uma pradaria cheia de vozes dos animais, ora agitado como uma multidão, ora pueril e sereno como a aurora. A propósito, esses talentos, embora raros, existem. No século passado, um homem chamado Touzel, que imitava multidões desordenadas de homens e animais, e copiava todos os sons dos bichos, era ligado à pessoa de Buffon II na qualidade de verdadeira coletânea de animais. Ursus era sagaz, inverossímil e curioso, além de inclinado a explicações singulares que chamamos de fábulas. Parecia acreditar nelas. Esse descaramento fazia parte de sua malícia. Ele lia a mão dos sujeitos, abria livros ao acaso e emitia conclusões, predizia a sorte, ensinava a ser perigoso encontrar uma mula preta, e, mais perigoso ainda, no momento em que se parte para uma viagem, ser chamado por alguém que não sabe para onde vamos. E ele se intitulava mercador de superstições. Dizia:
Entre o arcebispo de Canterbury e mim existe uma diferença, é que eu confesso. De forma que o arcebispo, justamente indignado, um dia o chamou, mas Ursus, habilidoso, desarmou sua graça recitando-lhe um sermão dele, Ursus, sobre o santo dia de Christmas, que o arcebispo, encantado, decorou, recitou no púlpito e publicou como sendo dele, arcebispo. Diante disso, perdoou-o. Ursus, o médico, curava, por causa disso ou apesar disso. Usava as plantas aromáticas. Era versado nos simples. 3 Tirava partido do profundo poder que há em várias plantas desdenhadas, a aveleira, o amieiro branco, o viburno, o vime, o espinheiro, a brionia, o escambroeiro. Tratava a tuberculose com a drósera, usava apropriadamente folhas do sapatinho do diabo que, arrancadas por baixo, são um purgativo e, arrancadas por cima, são um vomitivo, tirava a dor de garganta usando a excrescência vegetal chamada orelha de judeu. Sabia que cana cura o boi e que menta cura o cavalo, estava a par das belezas e bondades da erva mandrágora, que, como ninguém ignora, é macho e fêmea. Tinha receitas. Curava queimaduras com a lã da salamandra, da qual Nero, como dizia Plínio, tinha uma toalha. Ursus possuía um balão volumétrico e outro de destilação, fazia transmutações, vendia panaceias. Contavam que outrora ele ficará algum tempo internado em Bédron, deram-lhe a honra de considerá-lo insano, mas soltaram-no ao perceber que não passava de um poeta. Essa história provavelmente não era verdadeira, todos temos alguma lenda a nosso respeito. A verdade é que Ursus era um sabichão, homem de bom gosto e velho poeta latino. Era douto de duas formas. Ele hipocratizava e pindarizava. 4 Teria concorrido em discursos empolados com Rapin e vida. 5 Teria composto tragédias jesuítas de forma não menos triunfante que o padre Bourse. 6 Resultava de sua familiaridade com as veneráveis rimas e métricas, dos antigos a criação de imagens muito próprias e de toda uma família de clássicas metáforas. Dizia de uma mãe precedida por suas duas filhas, é um dátilo, de um pai seguido por seus dois filhos, é um anapesto, de um neto caminhando entre seu avô e sua avó, é um anfímacro. 7 Tanta ciência não podia resultar senão em fome. A escola de Salerno diz, coma pouco e muitas vezes. Ursus comia pouco e raras vezes, obedecendo assim a metade do preceito e desobedecendo a outra, mas isso era culpa do público, que nem sempre afluía e com frequência nada comprava. Ursus dizia, a expectoração de uma sentença alivia. O lobo é consolado pelo uivo, o carneiro pela lã, a floresta pelo pintacilgo, a mulher pelo amor e o filósofo pelo epifonema. Em caso de necessidade, Ursus inventava comédias que representava razoavelmente, isso ajudava a vender suas drogas. Havia composto, entre outras obras, uma pastoral heroica em homenagem ao cavaleiro Hugh Middleton que, em 1608, desviou um rio para Londres. Esse rio corria tranquilo no condado de Hertford, a 600 milhas de Londres. O cavaleiro Middleton foi até lá e o tomou. Levou uma brigada de 600 homens armados com pás e picaretas, começou a remexer a terra cavando-a aqui, elevando-a ali, às vezes 20 pés acima, às vezes 30 pés abaixo, fez aquedutos de madeira suspensos, e aqui e ali, 800 pontes de pedra, de tijolo, de pranchas, e uma bela manhã o rio chegou a Londres, onde faltava água. Ursus transformou todos esses detalhes vulgares em uma bela poesia pastoril entre o rio Tâmisa e a lagoa Serpentine. O rio convidava a lagoa para ir à sua casa e lhe oferecia seu leito, dizendo-lhe, sou velho demais para agradar as mulheres, mas suficientemente rico para pagá-las. Jeito engenhoso e galante de expressar que Sir Hugh Middleton fizera todos os trabalhos à própria custa. Ursus era notável no solilóquio. De temperamento esquivo e falante, desejando não ver ninguém e precisando falar com alguém, saía-se dessa falando sozinho. Quem quer que tenha vivido solitariamente sabe a que ponto o monólogo é algo natural. A voz interior quer soltar-se. Falar com as paredes é desabafar. Falar bem alto e sozinho surte o efeito de um diálogo com o Deus que cada um tem em si. Era, sabe-se, o costume de Sócrates, que discursava para si mesmo. Lutero também. Ursus assemelhava-se a esses dois grandes homens. Tinha a faculdade hermafrodita de ser o seu próprio auditório. Interrogava-se e respondia-se, glorificava-se e insultava-se. Da rua,
ouviam-no monologar dentro da sua cabana. Os passantes, que têm seu modo peculiar de apreciar as pessoas de espírito, diziam: é um idiota. Às vezes, insultava-se, como acabamos de dizer, mas em outros momentos também se rendia à justiça. Certo dia, durante uma dessas alocuções que proferia a si mesmo, ouviram-no exclamar: estudei os vegetais em todos os seus mistérios, o caule, o broto, a sépala, a pétala, o estame, o carpelo, o ovário, o óvulo, o esporo, o apotécio. Aprofundei-me em cromacia, osmosia e quimosia, ou seja, na formação da cor, do odor e do sabor. Neste certificado que Ursus concedia a Ursus, sem dúvida havia alguma fatuidade, mas quem nunca se tiver aprofundado em cromacia, osmosia e quimosia que lhe atire a primeira pedra. Felizmente, Ursus nunca havia estado nos Países Baixos. Lá certamente teriam mandado pesá-lo para saber se tinha o peso normal, além ou aquém do qual um homem é feiticeiro. Na Holanda, esse peso era sabiamente fixado pela lei. Nada era mais simples e mais engenhoso. Era apenas uma verificação. Colocavam a pessoa em uma balança, e a evidência saltava aos olhos se o equilíbrio se rompesse. Pesada demais, a pessoa era enforcada; leve demais, era queimada. Pode-se ver ainda hoje em ou debater a balança de pesar feiticeiros, mas agora ela é usada para pesar queijos, tanto a religião se degenerou. Sem dúvida, Ursus teria brigado com a tal balança. Em suas viagens, absteve-se de ir à Holanda, e fez bem. De resto, acreditamos que ele não saía da Grã-Bretanha. Fosse como fosse, sendo muito pobre e muito rude, e tendo conhecido o homem em um bosque, surgiu-lhe o gosto pela vida errante. Tomara esse lobo como parceiro e com ele partirá por vários caminhos, vivendo ao ar livre a intensa vida do acaso. Tinha grande inventividade e muitas ideias, além de grande habilidade com tudo que fosse para curar, operar, livrar pessoas de doenças e executar minúcias surpreendentes. Era considerado bom saltimbanco e bom médico. Passava também, compreensivelmente, por mágico. Um pouco, não muito. Pois naquela época era considerado nocivo ser visto como amigo do diabo. Para dizer a verdade, por paixão à farmácia e amor às plantas, Ursus se expunha, visto que sempre ia colher ervas em matagais agrestes, onde se encontram as verduras de Lúcifer e onde se corre o risco, como constatou o conselheiro de L. Ancre, 8 de se encontrar nas brumas da noite um homem que surge da terra, vesgo do olho direito, sem capa, espada de lado, pés nus em sandálias. Mas, apesar da aparência e do temperamento bizarros, Ursus era um homem gentil demais para atrair ou espantar a geada, fazer aparecer em rostos, matar um homem pelo tormento de dançar em demasia, sugerir sonhos serenos ou tristes e repletos de pavor, e fazer nascerem galos com 4 asas. Ele não tinha dessas maldades. Era incapaz de certas abominações. Como, por exemplo, falar alemão, hebreu ou grego sem ter aprendido, o que é sinal de uma perversidade execrável ou de uma moléstia natural proveniente de algum humor melancólico. Se Ursus falava latim é porque sabia o latim. Não se teria permitido falar siríaco, visto que não o sabia. Além disso, está demonstrado que o siríaco é a língua dos sabais. Em medicina, preferia acertadamente galinha a cardan, 9 cardan, por mais sábio que fosse, não passava de uma minhoca comparado a galinha. Em suma, Ursus não era alguém atormentado pela polícia. Sua cabana era suficientemente longa e larga para que pudesse deitar-se dentro dela sobre uma arca onde guardava seus trastes, pouco suntuosos. Era dono de uma lamparina, de várias perucas e de alguns utensílios pendurados em pregos, entre eles instrumentos musicais. Além disso, possuía uma pele de urso com a qual se cobria nos dias de grande atuação, chamava isso vestir-se a caráter. Dizia: tenho 2 peles, esta é a verdadeira. E mostrava a pele de urso. A cabana com rodas era dele e do lobo. Além de sua cabana, de seu balão de destilação e de seu lobo, tinha uma flauta e uma viola de gamba, que tocava agradavelmente. Ele mesmo fabricava seus elixires. De seus talentos tirava algumas vezes o que comer. No teto da sua cabana havia um buraco por onde passava o duto de um fogareiro de ferro fundido, próximo bastante da sua arca para chamuscar a madeira. Esse fogareiro tinha 2 compartimentos. Em um, Ursus punha para cozinhar a alquimia, no outro, batatas.
À noite, o lobo dormia embaixo da cabana, amigavelmente acorrentado. Homo tinha pelo preto, e Ursus, cabelo grisalho. Ursus tinha 50 anos, ou talvez 60. Sua aceitação do destino humano era tal que ele comia, acabamos de ver, batatas, imundície com a qual os porcos e os condenados eram alimentados. Comia aquilo indignado e resignado. Ele não era alto, era comprido. Era encurvado e melancólico. A silhueta curvada do velho é o peso da vida. A natureza o fizera para ser triste. Era-lhe difícil sorrir e sempre lhe fora impossível chorar. Faltavam-lhe o consolo das lágrimas e o paliativo da alegria. Um homem velho é uma ruína pensante, Ursus era essa ruína. Uma eloquência de charlatão, uma magreza de profeta, uma irascibilidade de mina carregada, assim era Ursus. Na juventude, havia sido filósofo na casa de um lorde. Isso acontecia há 180 anos, no tempo em que os homens eram um pouco mais lobos do que o são hoje em dia. Não muito mais. Segunda. Homo não era o primeiro lobo que aparecerá. Pelo seu apetite por nésperas e maçãs, passaria por um coiote, por sua pelagem escura, passaria por um cão do mato, por seu uivo atenuado em latido. Passaria por um cão selvagem, mas ainda não se observou suficientemente as pupilas do cão selvagem para ter certeza de que não é uma raposa, e Homo era um autêntico lobo. Seu comprimento era de 5 pés, o que é um belo comprimento para um lobo, mesmo na Lituânia. Era muito forte, tinha o olhar oblíquo, o que não era culpa sua, tinha língua macia, com que lambia ursos de vez em quando, tinha um estreito tufo de pelos curtos sobre a espinha dorsal e era magro, de uma bela magreza de floresta. Antes de conhecer Ursus e de ter uma carroça para puxar, fazia alegremente suas 40 léguas em uma noite. Encontrando em uma mata próxima a um curso de água corrente, Ursus enchera-se de estima por Homo vendo pescar caranguejos com sabedoria e prudência, e reconhecera nele um bom e autêntico lobo coupara, do gênero chamado cão caranguejeiro. Ursus preferia Homo como animal de carga a um asno. Não gostaria de fazer sua cabana ser puxada por um asno, tinha demasiada consideração pelos asnos para isso. Além do mais, havia observado que o asno, sonhador de 4 patas pouco compreendido pelo homem, tem às vezes um levantar de orelhas inquietante quando os filósofos dizem asneiras. Na vida, entre nosso pensamento e nós, um asno é um terceiro, é constrangedor. Como amigo, Ursus preferia Homo a um cão, estimando que o lobo vem de mais longe em direção à amizade. Por isso Homo bastava a Ursus. Homo era para ele mais que um companheiro, era um semelhante. Ursus batia em seus flancos magros dizendo, encontrei meu tomo segundo. Dizia também, quando eu estiver morto, se quiserem me conhecer, bastará estudar Homo. Eu o deixarei para trás como uma cópia fiel. A lei inglesa, pouco afável para com os animais silvestres, poderia ter arrumado encrenca para esse lobo e o ter espicaçado por sua ousadia de ir familiarmente às cidades, mas Homo desfrutava da imunidade concedida por um estatuto de Eduardo IV aos criados. Todo criado acompanhando seu patrão poderá ir e vir livremente. Além disso, um certo relaxamento em relação aos lobos era resultado da moda entre as mulheres da corte na época dos últimos Stuarts. Elas tinham, em vez de cachorros, pequenos lobos corsacos, chamados adibes, do tamanho de um gato, que mandavam trazer da Ásia a altos custos. Ursus havia ensinado a Homo uma parte de seus talentos: ficar de pé, transformar sua cólera em mau humor, murmurar ao invés de uivar, etc. E o lobo, por sua vez, ensinara ao homem o que sabia: ficar sem teto, ficar sem pão, ficar sem fogo, preferir a fome em um bosque à escravidão em um palácio. 10 A casinhola, espécie de cabana-veículo que seguia os mais variados itinerários, sem no entanto sair da Inglaterra e da Escócia, tinha 4 rodas, mais uma padiola para o lobo e uma boleia para o homem. Essa boleia era útil nos caminhos ruins. Era sólida, embora construída com pranchas leves como um tabique. Na frente, tinha uma porta envidraçada e um pequeno balcão que servia para os discursos, misto de tribuna e púlpito, e, atrás, uma porta inteiriça com um postigo. Uma escada de 3 degraus, que abaixava por meio de uma dobradiça, instalada atrás da porta com o postigo, dava entrada à casinhola, bem fechada à noite com trincos e fechaduras. Caíra muita chuva e muita neve sobre ela.
Fora pintada, mas já não se sabia muito bem de que cor, pois as mudanças de estação estão para as carroças assim como as mudanças de reinado estão para os cortesãos. Na frente, pelo lado de fora, sobre uma espécie de frontispício de madeira, muito tempo atrás havia sido possível decifrar, em letras negras sobre fundo branco, que pouco a pouco se haviam mesclado e confundido, esta inscrição. Com o atrito, o ouro perde anualmente 14 centésimos do seu volume, o que é chamado de abrasão, assim, de 1,4 bilhão de ouro circulando por toda a Terra, todos os anos se perde 1 milhão. Esse milhão em ouro vira poeira, evapora, flutua, atomiza-se, torna-se respirável, pesa, dosa, oprime e sobrecarrega as consciências, e se amalgama à alma dos ricos, a quem torna soberbos, e à alma dos pobres, a quem torna embrutecidos. Essa inscrição, apagada e arruinada pela chuva e pela bondade da providência, felizmente era ilegível, pois é provável que, enigmática e ao mesmo tempo transparente, essa filosofia do ouro respirado não tivesse sido do gosto dos magistrados, prebostes, oficiais e outros figurões da lei. A legislação inglesa não era brincadeira naquela época. Qualquer um era facilmente acusado de traidor. Os magistrados mostravam-se ferozes por tradição, e a crueldade era rotineira. Os juízes inquisidores pululavam. Jeffreys 11 deixará herdeiros. Terceira. No interior da cabana havia duas outras inscrições. Acima da arca, na parede de pranchas caiadas, escrito a tinta e à mão, lia-se: únicas coisas que importa saber. O barão par da Inglaterra usa na cabeça um cordão com 6 pérolas. A coroa começa no visconde. O visconde usa uma coroa com um número indeterminado de pérolas, o conde, uma coroa com pérolas nas pontas, entremeadas com folhas de morango mais baixas, o marquês, pérolas e folhas na mesma altura, o duque, florões sem pérolas, o duque real, um círculo de cruzes e flores de lis, o príncipe de Gales, uma coroa semelhante à do rei, mas não fechada. O duque altíssimo e poderosíssimo príncipe, o marquês e o conde, nobilíssimos e poderosos senhores, o visconde, nobre e poderoso senhor, o barão, genuinamente senhor. O duque é sua graça, os outros pares, sua senhoria. Os lordes são invioláveis. Os pares são Câmara e Corte, Concilium e Cúria, Legislatura e Justiça. Most honorable é mais do que right honorable. Os lordes pares são qualificados lordes de direito, os lordes não pares são lordes de cortesia, não há lordes de fato a não ser os pares. O lorde nunca presta juramento, nem ao rei, nem em justiça. Sua palavra basta. Ele diz: por minha honra. Os comuns, que são o povo, convocados às barras dos lordes, apresentam-se humildemente, cabeça descoberta, diante dos pares cobertos. Os comuns enviam os projetos de lei aos lordes por meio de 40 membros, que lhes apresentam o projeto com 3 profundas reverências. Os lordes enviam os projetos aos comuns por um simples funcionário. Em caso de conflito, as duas câmaras conferenciam no salão pintado, os pares sentados e de cabeça coberta, os comuns em pé, de cabeça descoberta. Segundo uma lei de Eduardo VI, os lordes têm o privilégio do homicídio simples. Um lorde que mata um homem simplesmente não é processado. Os barões têm a mesma posição social que os bispos. Para ser barão é preciso ter concessão do rei para a baronia integrum, baronia plena. A baronia plena se compõe de 13 feudos nobres e 1/4, cada feudo nobre sendo de 20 libras esterlinas, o que perfaz 400 marcos. A sede da baronia, Caput Baroniae, é um castelo hereditariamente regido como a própria Inglaterra, ou seja, não pode ser transmitido às filhas senão na falta de filhos homens, e nesse caso, passa para a primogênita, coeteris filiabus aliundi satisfactis. Os barões têm a qualidade de lorde, do saxão laford, do alto latim dominus e do baixo latim lordus. Os primogênitos e os filhos mais novos dos viscondes e barões são os primeiros escudeiros do reino. Os primogênitos dos pares têm prioridade sobre os cavaleiros da jarreteira 12, os filhos mais novos não. O primogênito de um visconde segue atrás de todos os barões e à frente de todos os baronetes. Toda filha de lord é lady. As outras jovens inglesas são miss. Todos os juízes são inferiores aos pares. O oficial de justiça tem um capuz de pele de cordeiro,
o juiz, um capuz de pele de esquilo, diminuto vário, numerosas porções de peles brancas de todo tipo, fora o arminho. O arminho é reservado aos pares e ao rei. Não se pode aceitar súplica vite 13 contra um lorde. Um lorde não pode ser detido. Fora o caso da Torre de Londres. 14 Um lorde chamado à casa do rei tem direito de matar um ou dois gamos no Parque Real. O lorde mantém em seu castelo corte de barão. É indigno de um lorde sair às ruas com uma capa, acompanhado de 2 criados. Ele não deve mostrar-se senão com um séquito de fidalgos domésticos. Os pares dirigem-se ao parlamento em filas de carruagens, os comuns não. Alguns pares vão ao Westminster em sedes de 4 rodas. A forma dessas sedes e carruagens armoriadas e coroadas só é permitida aos lordes e faz parte de sua dignidade. Um lorde não pode ser condenado a pagar multa a não ser por outros lordes, e nunca a mais de 5 shillings, com exceção do duque, que pode ser multado em 10. Um lorde pode ter em sua casa 6 estrangeiros. Qualquer outro inglês pode ter apenas 4. Um lorde pode ter 8 tonéis de vinho sem pagar impostos. O lorde é o único isento de se apresentar perante o juiz de circuito. O lorde não pode ser taxado pela milícia. Quando apraz a um lorde, ele recruta um regimento e o oferece ao rei. Assim fazem suas graças o Duque de Atholl, o Duque de Hamilton e o Duque de Northumberland. Um lorde só presta contas a lordes. Nos processos de interesse civil, ele pode pedir adiamento do caso, se não houver ao menos um cavaleiro entre os juízes. O lorde nomeia seus capelães. Um barão nomeia 3 capelães, um visconde, 4, um conde e um marquês, 5, um duque, 6. O lorde não pode ser torturado para confessar, ainda que por alta traição. O lorde não pode ser marcado na mão. O lorde é sábio, mesmo não sabendo ler. Ele sabe por direito. Um duque faz-se acompanhar de um dossel em todos os locais onde o rei não se encontra, um visconde tem um dossel em sua casa, um barão tem uma cobertura para sua taça, que deve ser mantida sob ela enquanto ele bebe. Uma baronesa tem direito a ter sua cauda carregada por um homem em presença de uma viscondessa. 86 lordes, ou primogênitos de lordes, presidem as 86 mesas, de 500 talheres cada, que são servidas todos os dias a sua majestade em seu palácio, à custa da terra que circunda a residência real. Um plebeu que bate em um lorde tem a mão cortada. O lorde é quase rei. O rei é quase Deus. A terra é uma lorde. 15. Os ingleses chamam Deus de Milord. Em frente a essa inscrição, lia-se uma segunda, escrita do mesmo modo, e que segue: satisfações que devem bastar aos que nada têm, Henry Alverquerque, conde de Grantham. Que na Câmara dos Lordes ocupa o lugar entre o conde de Jersey e o conde de Greenwich, tem 100.000 libras esterlinas de renda. É a sua senhoria que pertence o Palácio Grantham Terrace, construído todo em mármore célebre pelo que chamam de Labirinto dos Corredores, que é uma curiosidade onde é o corredor encarnado em mármore de Sarancorin, o corredor marrom em Lumaquela 16 de Astracan, o corredor branco em mármore de Lani, o corredor negro em mármore de Alabanda, o corredor cinza em mármore de Starema, o corredor amarelo em mármore de Hesse, o corredor verde em mármore do Tirol, o corredor vermelho meio malhado em mármore da Boêmia e meio Lumaquela de Córdoba, o corredor azul em Turquia 17 de Gênova, o corredor violeta em granito da Catalunha, o corredor luto em xisto de Murviedro com veios brancos e negros, o corredor rosa, em Cipolino dos Alpes, o corredor pérola em Lumaquela de Nonete e o corredor de todas as cores, chamado corredor cortesão, em Pedra Arlequina. 18 Richard Lauter, Visconde de Lonsdale, possui Lauter, em Westmoreland, cujo acesso é suntuoso e cuja escadaria parece convidar os reis a entrar. Richard, Conde de Scarborough, Visconde e Barão Lumley, Visconde de Waterford na Irlanda, Lord-Tenente e Vice-Almirante do Condado de Northumberland, e de Durham, cidade e condado, tem a dupla castelania de Stansted, a antiga e a moderna, onde se contempla um magnífico gradil em semicírculo contornando um lago com incomparável jato de água. Tem também o castelo de Lumley. Robert Darcy, Conde de Oudernes, tem seu domínio de Oudernes com torres de barão e infinitos jardins à francesa, onde passeia em carruagem de 6 cavalos precedido por 2 cavalariços, como convém a um par da Inglaterra.
Charles Beauclerk, Duque de St. Albans, Conde de Burford, Barão Edgington, grande falcoeiro da Inglaterra, tem uma casa em Windsor, real como a casa do rei ao lado. Charles Bodville, Lord Robartes, Barão Truro, Visconde Bodmin, possui Vimple, em Cambridge, compreendendo 3 palácios com 3 frontões, um arqueado e 2 triangulares. À entrada há uma quádrupla fileira de árvores. O nobilíssimo e poderosíssimo Lord Philip Herbert, Visconde de Cardiff, Conde de Montgomery, Conde de Pembroke, Senhor Par e Cavaleiro de Kendal, Marmion, Saint Quentin Shurland, Guardião da Etna 19 nos condados da Cornualha e de Devon, visitante hereditário do Colégio de Jesus, tem o maravilhoso Jardim de Wilton, onde há 2 lagos com jatos d'água em feixe mais bonitos que o Versalhes do cristianíssimo Luís XIV. Charles Seymour, Duque de Somerset, possui Somerset House, no Tâmisa, comparável à Vila Pamphili, de Roma. Distinguem-se sobre a grande lareira 2 vasos de porcelana da dinastia dos Yuen, que valem $500.000 da França. Em Yorkshire, Arthur, Lord Indram, Visconde Irving, possui Temple Nelson, onde se entra por um arco do triunfo e cujos amplos telhados planos se assemelham aos terraços mouros. Robert, Lord Ferrers de Chartley, Bourchier e Louvain, em Leicestershire possui Southampton Herald, cujo parque em plano geometral tem a forma de um templo com frontão, e, situado em frente ao lago, a grande igreja de campanário quadrado é de Sua Senhoria. No condado de Northampton, Charles Spencer, Conde de Sunderland, membro do Conselho Privado de Sua Majestade, possui Althorp, onde se entra por um portal com 4 pilares encabeçados por figuras de mármore. Lawrence Hyde, Conde de Rochester, possui, em Surrey, Mill Park. Magnífico por seu acrotério esculpido, seu gramado circular rodeado de árvores e suas florestas, em cujas extremidades há uma pequena montanha artisticamente arredondada, encimada por um grande carvalho que se avista de longe. Felipe Stanhope, Conde de Chesterfield, possui Bradby, em Derbyshire, que tem um soberbo pavilhão de relógio, falcoarias, coelheiras e belas lagunas longas, quadradas e ovais, uma delas em forma de espelho, com 2 jatos que alcançam grande altura. Lord Corvallis, Barão de Ay, tem Bromley Hall, que é um palácio do século XIV. O nobilíssimo Algernon Capel, Visconde Malden, Conde de Essex, tem Cashiobury, em Hertfordshire, castelo em forma de um grande H e onde há caçadas abundantes e empresas. Charles, Lord Ossulstone, tem Davli, em Middlesex, aonde se chega por jardins italianos. James Cecil, Conde de Salisbury, tem, a 7 léguas de Londres, a Chelde House, com seus 4 pavilhões senhoriais, sua torre de vigia ao centro e seu átrio calçado em branco e preto, como o de Saint-Germain. Esse palácio, com 272 pés de frente, foi construído no reinado de Jaime I pelo grande tesoureiro da Inglaterra, que é o bisavô do conde reinante. Nele se encontra a cama de uma condessa de Salisbury, de um valor inestimável, inteiramente feita com uma madeira do Brasil que é uma panaceia contra mordidas de serpente que chamam de milhombres, o que quer dizer 1000 homens. Nessa cama está escrito em letras de ouro: envergonhe-se quem nisso vir malícia. 20 Edward Witt, Conde de Warwick e Roland, tem Warwick Castle, onde se queimam carvalhos inteiros nas lareiras. Na paróquia de Sevenoaks, Charles Sackville, Barão Bucursto, Visconde Cranfeio, Conde de Dorset e Middlesex, tem Knowle, que é grande como uma cidade composto de 3 palácios, dispostos em paralelo, um atrás do outro, como linhas de infantaria, com 10 frontões e escadaria na fachada principal e um portão sob a torre principal com 4 ameias. Thomas Tyne, Visconde Weymouth, Barão Warminster, possui Longleat, que tem quase tantas lareiras, lanternas, caramanchões, pimenteiras, pavilhões e pequenas torres quanto a propriedade do rei em Chambord, na França. Henry Howard, Conde de Suffolk, tem, a 12 léguas de Londres, o Palácio de Audliene, em Middlesex, que só perde em grandeza e majestade para o Escorial do rei da Espanha. Em Bedfordshire, Vrais House End Park, que é toda uma vila cercada por fossos e muralhas, com bosques, rios e colinas, pertence a Henry, Marquês de Kent. Hampton Court, em Hereford, com sua poderosa torre principal denteada e seu jardim cortado por um lago que o separa da floresta, pertence a Thomas, Lord Coningsby. Green Store, em Lincolnshire, com sua ampla fachada recortada por pequenas torres,
altas e pontiagudas, seus parques, seus lagos, suas criações de fazões e de ovelhas, seus gramados, seus quincunces 21 suas alamedas, seus bosques, seus canteiros bordados com quadrados e losangos de flor, parecendo grandes tapetes, seus prados de corrida e o majestoso círculo que as carruagens contornam antes de entrar no castelo, pertence a Robert, Conde Lindsay, Lord hereditário da Floresta de Varian. Up Park, em Sussex, castelo quadrado, com 2 pavilhões simétricos tendo torres de vigia dos 2 lados do átrio, pertence ao honorabilíssimo Ford, Lord Grey, Visconde Glendale e Conde de Tancarville. Nellion Paddocks, em Varvikiri, que tem 2 viveiros quadrangulares de peixes e um frontão com 4 planos de vitral, pertence ao Conde de Denbigh, que é Conde de Rheinfelden na Alemanha. Witton, no condado de Berkshire, com seu jardim francês, onde há 4 caramanchões talhados, e sua grande torre denteada, acostada a 2 grandes navios de guerra, é de Lord Montague, Conde de Abingdon, que também possui Ricot, do qual é barão, e em cuja porta principal lê-se a divisa, Virtus Ariete Fortior. 22 William Cavendish, Duque de Devonshire, tem 6 castelos, um dos quais, Chatsworth, com 2 pavimentos da mais bela ordem arquitetônica grega. Além disso, sua graça tem seu palácio em Londres, onde há um leão com o dorso voltado para a residência real. O Visconde Knalmeac, que é Conde de Cork na Irlanda, tem Burlington House, em Piccadilly, com vastos jardins que se estendem até os campos fora de Londres. Tem também Chiswick, onde há 9 magníficos pavilhões, e ainda Londesburg, que é um novo palacete ao lado de um velho palácio. O Duque de Beaufort tem Chelsea, composto de 2 castelos góticos e um castelo florentino. Tem também Badminton, em Gloucester, que é uma residência de onde partem, como raios de uma estrela, muitas avenidas. O nobilíssimo e poderoso príncipe Henry, Duque de Beaufort, é, ao mesmo tempo, Marquês e Conde de Worcester, Barão Raglan, Barão Power e Barão Herbert de Chepstow. John Wallis, Duque de Newcastle e Marquês de Clare, tem Bolsover, cuja torre principal, quadrada, é majestosa, e Algon, em Nottingham, onde, no centro de um lago, há uma pirâmide redonda imitando a Torre de Babel. William, Lord Craven, Barão Craven de Hampstead, tem, em Varvikiri, uma residência, com um Babbey, onde se vê o mais belo chafariz da Inglaterra, e, em Berkshire, 2 baronias, Hampstead e Marshall, em cuja fachada estão fixadas 5 lanternas góticas, e as Doune Park, castelo que fica no ponto de intersecção de um cruzamento de caminhos em uma floresta. Lord Linoeus Clancharlie, Barão Clancharlie e Unkerville, Marquês de Corleone, na Sicília, tem seu pariato assentado no castelo de Clancharlie, construído em 914 por Eduardo, o Velho, contra os dinamarqueses, mais Unkerville House, em Londres, que é um palácio, e tem ainda, em Windsor, Corleone Lodge, que é outro palácio, e 8 castelanias, uma em Bruston, no Rio Trent, com direitos sobre a exploração de alabastro, além de Gundrite, Omble, Muricambe, Trenvardrite, Helkerters, onde há um poço maravilhoso, Pilimore e seus pântanos de turfa, Reculver, perto da antiga cidade de Wagniacoe, Vinecaunton, na montanha Moil-en-Lee, e ainda 19 burgos e aldeias com magistrados, e todo o território de Pensnet Chase, o que, ao todo, proporciona à sua senhoria 40.000 libras esterlinas de renda. Os 172 pares reinantes na época de Jaime II possuem, em conjunto, uma renda de 1.272.000 libras esterlinas por ano, ou seja, 11 avós da renda da Inglaterra. À margem do último nome, Lord Linoeus Clancharlie, lia-se esta nota escrita à mão por Ursus. Rebelde, no exílio, bens, castelos e domínios confiscados. Bem feito! Quarta Ursus admirava Homo. Admira-se o similar. É uma lei. Ser sempre surdamente furioso era a condição interior de Ursus, e esbravejar era sua condição exterior. Ursus era o descontente da criação. Por natureza, era aquele que faz oposição. Tinha o universo em péssima conta. Não mostrava satisfação por quem quer que fosse ou pelo que quer que fosse. Fazer mel não absolvia a abelha de picar, uma rosa desabrochada não absolvia o sol da febre amarela e do vômito negro. É provável que na intimidade Ursus fizesse muitas críticas a Deus. Dizia, evidentemente, o diabo está à solta, e o erro de Deus foi deixá-lo escapar.
Aprovava apenas os príncipes e tinha seu modo particular de aplaudi-los. Certo dia em que Jaime II doou à Virgem de uma capela católica irlandesa um candelabro de ouro maciço, Ursus, que passava por ali com um homo, este mais indiferente, irrompeu em admiração diante de todo o mundo e exclamou: certamente a Santa Virgem precisa muito mais de um candelabro de ouro do que as criancinhas descalças precisam de sapatos. Tais provas de sua lealdade e a evidência de seu respeito para com os poderosos estabelecidos provavelmente muito contribuíram para que os magistrados tolerassem sua existência vagabunda e aquela sua aliança com um lobo. Algumas noites, por fraqueza de amigo, deixava-o esticar um pouco os membros e vagar em liberdade ao redor da cabana. O lobo era incapaz de um abuso de confiança e se comportava em sociedade, isto é, entre os homens, com a discrição de um poodle. No entanto, caso fosse preciso tratar com alguma autoridade de temperamento ruim, poderia haver inconvenientes. Assim, Ursus mantinha o bom lobo preso o máximo possível. Do ponto de vista político, seu letreiro sobre o ouro, que se tornou indecifrável e também pouco inteligível, nada mais era que uma tosca pintura de fachada e não o denunciava. Mesmo depois de Jaime II, e sob o respeitável reinado de Guilherme Maria, as pequenas cidades dos condados da Inglaterra podiam ver sua carroça rodar tranquilamente. Viajava livremente de um lado para o outro da Grã-Bretanha vendendo seus elixires e seus frascos, fazendo, em parceria com seu lobo, suas momices de médico itinerante, e passava com facilidade pelas malhas da rede policial, estendida naquela época por toda a Inglaterra para inspecionar os bandos nômades, em especial, para deter em sua passagem os comprachicos. Além disso, era justo. Ursus não pertencia a nenhum bando. Ursus vivia com Ursus. Nas conversas dele com ele mesmo, o lobo metia gentilmente o focinho. A ambição de Ursus era ter sido Caraíba, não podendo, era aquele que vive só. O solitário é um diminutivo do selvagem, aceito pela civilização. Quanto mais errante, mais se é solitário. Daí seu perpétuo deslocamento. Permanecer onde quer que fosse parecia-lhe cativeiro. Passava as vidas seguindo em frente. A visão das cidades redobrava-lhe o gosto pelos bosques, pelas matas, pelos espinheiros, pelas grutas nos rochedos. Seu lar era a floresta. Não se sentia muito deslocado em meio ao murmúrio das praças públicas, bastante semelhante ao burburinho das árvores. Em certa medida, a multidão satisfaz o gosto pelo deserto. O que o desgostava naquela cabana era que ela possuía porta e janelas e parecia uma casa. Alcançaria seu ideal se pudesse pôr uma caverna sobre 4 rodas e viajar em uma gruta. Ele não sorria, já o dissemos, mas ria, às vezes, até mesmo com frequência, um riso amargo. No sorriso há consentimento, enquanto o riso é muitas vezes uma recusa. Sua grande ocupação era odiar o gênero humano. E esse seu ódio era implacável. Tendo entendido que a vida humana é uma coisa medonha, tendo observado a sobreposição de flagelos, os reis sobre o povo, a guerra sobre os reis, a peste sobre a guerra, a fome sobre a peste, a estupidez sobre tudo, tendo constatado certa quantidade de castigo no simples fato de existir, tendo reconhecido que a morte é uma libertação, quando levavam um doente até ele, curava-o. Tinha fortificantes e beberagens para prolongar a vida dos velhos. Recolocava os pernetas sobre seus pés e lhes lançava este sarcasmo: aí estais sobre tuas patas. Que possas caminhar por muito tempo no vale de lágrimas. Quando via um pobre morrendo de fome, dava-lhe todos os trocados que tinha, resmungando: vive, miserável. Come. Dura muito tempo. Não serei eu quem abreviará a tua pena. Depois, esfregava as mãos e dizia: faço aos homens todo o mal que posso. Pela janelinha na parte traseira, os passantes podiam ler no teto da cabana o seguinte letreiro, escrito em seu interior, mas visível de fora, com carvão em letras grandes: Ursus, filósofo. Segundo os comprachicos. E quem atualmente conhece a palavra comprachicos e quem sabe seu significado? Os comprachicos, ou comprapequenos, formavam uma medonha e estranha associação nômade, famosa no século XVII, esquecida no XVIII, ignorada hoje em dia. Os comprachicos são, como o pó de sucessão 23, um antigo detalhe social peculiar. Fazem parte da velha fealdade humana.
Para o grande olhar da história, que enxerga o todo, os comprachicos vinculam-se ao imenso evento da escravidão. José vendido por seus irmãos é um capítulo de tal lenda. 24 Os comprachicos deixaram marcas nas legislações penais da Espanha e da Inglaterra. Aqui e ali, na obscura confusão das leis inglesas, encontram-se vestígios desse fato monstruoso, da mesma forma que se encontram pegadas de um selvagem em uma floresta. Comprachicos, assim como compra-pequenos, é uma palavra composta espanhola que significa compra-crianças. Os comprachicos comercializavam crianças. Compravam-nas e vendiam-nas. Não as roubavam. O roubo de crianças é um outro negócio. E o que faziam dessas crianças? Monstros. Para que monstros? Para rir. O povo precisa rir, os reis também. As esquinas precisam do arlequim, os louvres precisam do bufão. Um se chama Turlupin, o outro, Tribole. 25 Os esforços do homem para proporcionar-se alegria às vezes são dignos da atenção do filósofo. O que esboçamos nestas páginas preliminares? Um capítulo do mais terrível dos livros, do livro que poderíamos chamar Exploração dos Infelizes pelos Felizes. Segunda. Uma criança destinada a ser um joguete para os homens, isso existiu. E existe ainda hoje. Nas épocas incultas e ferozes, esse era um negócio especial. O século XVII, chamado de Grande Século, foi uma dessas épocas. Foi um século muito fútil, teve a ingenuidade corrompida e a ferocidade delicada, variedade curiosa de civilização. Um tigre de apetite moderado. Madame de Sévigné com trejeitos acerca da fogueira e da roda. 26 Esse século explorou muito as crianças. Os historiadores, que louvam tal século, esconderam o mal, mas deixaram entrever o remédio. Vicente de Paulo. Para que o homem brinquedo tenha êxito, é preciso começar cedo. O anão deve ser iniciado de pequeno. Brincava-se com a infância. Mas uma criança normal não tem muita graça. Um corcunda é mais divertido. Daí uma arte. Havia os criadores. Pegava-se um homem e fazia-se um aborto, pegava-se um rosto e fazia-se um focinho. Tolhia-se o crescimento, modelava-se a fisionomia. Essa criação artificial de casos teratológicos tinha suas regras. Era uma completa ciência. Imagine-se uma ortopedia em sentido inverso. Ali onde Deus colocará o olhar, essa arte colocava o estrabismo. Ali onde Deus colocará a harmonia, colocava-se a deformidade. Ali onde Deus colocará a perfeição, restabelecia-se o esboço. E, aos olhos dos entendidos, o esboço é que era perfeito. Isso também era feito com os animais, inventavam-se os cavalos malhados, Turenne 27 montava um cavalo malhado. Atualmente não se pintam os cães de azul e de verde? A natureza é nosso rascunho. O homem sempre quis acrescentar alguma coisa à obra de Deus. O homem retoca a criação, às vezes bem, às vezes mal. O bobo da corte nada mais era que uma tentativa de fazer o homem voltar ao macaco. Progresso para trás. Obra-prima em retrocesso. Ao mesmo tempo, tratava-se de fazer do macaco um homem. Barbie, duquesa de Cleveland e condessa de Southampton, tinha como pajem um saju. Na casa de Françoise Sutton, baronesa de Dudley, ocupante do 8º assento entre os pares, o chá era servido por um babuíno vestido de brocado dourado, chamado por Lady Dudley de Meu Negro. Catherine Sidley, condessa de Dorchester, ia às sessões do parlamento em uma carruagem armoriada, atrás da qual seguiam em pé, focinho ao vento, 3 bugios em belos uniformes. Uma duquesa de Medina Coeli, vista ao despertar pelo cardeal Poluis, fazia-se calçar as meias por um orangotango. Esses macacos promovidos faziam contrapeso aos homens brutalizados e bestializados. Essa promiscuidade do homem e do animal, desejada pelos grandes, era particularmente evidenciada pelo anão e pelo cão. O anão nunca deixava o cão, sempre maior do que ele. O cão era o par do anão, eles eram como duas coleiras atreladas. Essa justaposição é constatada em grande quantidade de monumentos domésticos, sobretudo pelo retrato de Geoffrey Hudson, anão de Henriqueta da França, filha de Henrique IV, mulher de Carlos I. Degradar o homem acarreta deformá-lo. Completava-se a supressão de sua condição pela desfiguração.
Certos vivisseccionistas daqueles tempos conseguiam com muito êxito apagar a efígie divina da face humana. O Dr. Conquest, membro do Colégio de Amen Street fiscal das lojas dos químicos de Londres, escreveu um livro em latim sobre essa cirurgia ao contrário, da qual relatava os procedimentos. A se acreditar em Justus de Carrick Fergus, o inventor dessa cirurgia foi um monge chamado Avenmore, termo irlandês que significa grande rio. O anão do príncipe eleitor, Perkeu, cujo boneco, ou espectro, salta de uma caixinha de surpresas no porão de Heidelberg, era um notável espécime dessa ciência muito variada em suas aplicações. Isso produzia seres cuja lei de existência era monstruosamente simples: permissão para sofrer, ordem para divertir. Terceira. Essa fabricação de monstros era praticada em grande escala e compreendia vários gêneros. O sultão precisava deles, o papa precisava deles. Um para vigiar suas mulheres, o outro para fazer suas preces. Era um gênero à parte, não podendo reproduzir-se sozinho. Esses quase-humanos eram úteis à volúpia e à religião. O harém e a Capela Sistina consumiam o mesmo tipo de monstros, ali ferozes, aqui mansos. Naqueles tempos, sabíamos produzir coisas que agora não produzimos mais, tínhamos talentos que nos faltam, e não sem razão os bons espíritos proclamam a decadência. Não sabemos mais esculpir em plena carne humana, isto porque a arte da tortura se perde. Éramos virtuosos nesse gênero, não somos mais, simplificamos essa arte a tal ponto que logo ela talvez venha a desaparecer completamente. Ao cortar os membros de homens vivos, ao abrir seus ventres, ao arrancar-lhes as vísceras, observávamos os fenômenos enquanto aconteciam, fazíamos descobertas, temos de renunciar a isso e somos privados dos progressos que o carrasco oferecia à cirurgia. A vivissecção de outrora não se limitava a confeccionar para as praças públicas fenômenos, para os palácios bufões, espécies de aumentativos do cortesão, e eunucos para os papas e sultões. Ela abundava em variantes. Um desses triunfos era fazer um galo para o rei da Inglaterra. Era costume, no palácio do rei da Inglaterra, que houvesse uma espécie de homem noturno, cantando como um galo. Esse vigia, desperto enquanto todos dormiam, fazia a ronda do palácio e de hora em hora soltava aquele canto de granja, repetido quantas vezes fosse necessário para substituir um sino. Esse homem, promovido a galo, passará em sua infância por uma operação na faringe, exemplo da arte descrita pelo Dr. Conquest. Durante o reinado de Carlos II, após a duquesa de Portsmouth ter ficado enojada com uma salivação inerente a essa operação, conservaram a função para não diminuir o brilho da coroa, mas fizeram o canto do galo ser emitido por um homem não mutilado. Escolhiam comumente para esse honroso trabalho um antigo oficial. No reinado de Jaime II, esse funcionário se chamava William Sampson Cock 28 e recebia anualmente por seu canto 9 libras, 2 shillings e 6 soldos, asterisco a 100 anos apenas, em São Petersburgo, conforme relatam as memórias de Catarina II. Quando o czar ou a czarina estava descontente com um príncipe russo, fazia-o agachar-se na grande antecâmara do palácio, e ele permanecia nessa posição determinado número de dias, sendo obrigado a miar como um gato, ou a cacarejar como uma galinha choca, tendo de abocanhar no chão sua comida. Esses costumes estão ultrapassados, menos do que se acredita, entretanto. Hoje, os cortesãos que cacarejam com o intuito de divertir modificam um pouco sua entonação. Alguns recolhem na terra, para não dizer na lama, aquilo que comem. É muito bom que os reis não possam enganar-se. Dessa forma, suas contradições não causam nunca embaraço. Aprovando sem cessar, tem-se certeza de que sempre se está com a razão, o que é agradável. Luís XIV não teria gostado de ver em Versalhes um oficial bancando o galo, ou um príncipe bancando o peru. Aquilo que elevava a dignidade real e imperial na Inglaterra e na Rússia teria parecido a Luís, o Grande, incompatível com a coroa de São Luís. Sabe-se de seu descontentamento quando Madame Henriqueta, certa noite, foi descomedida a ponto de ver em sonho uma galinha, de fato, grave inconveniente para alguém da corte. Quando se é da alta roda, não se deve sonhar com a baixa roda. Bossuet, como nos lembramos, compartilhou o escândalo de Luís XIV. Quarta. O comércio de crianças no século XVII se completava, como acabamos de explicar, com uma indústria. Os comprachicos faziam esse comércio e praticavam essa indústria.
Compravam crianças, trabalhavam um pouco essa matéria-prima e em seguida a revendiam. Havia vendedores de todo tipo, do pai miserável, desvencilhando-se de sua família, ao patrão utilizando seu aras de escravos. Vender homens era bem simples. Atualmente, temos nos debatido para manter esse direito. Recordamo-nos, isso se passou há menos de um século, do príncipe eleitor de Hesse vendendo seus súditos ao rei da Inglaterra, que precisava de homens para matar na América. Iam à casa do príncipe eleitor como quem vai comprar carne em um açougue. O eleitor de Hesse mantinha carne de canhão. Esse príncipe pendurava seus súditos em sua loja. Venham comprar, está à venda. Na Inglaterra, durante o mandato de Geoffrey, após a trágica aventura de Monmouth 29, muitos senhores e fidalgos foram decapitados e esquartejados. Esses torturados deixaram mulheres e filhas, viúvas e órfãs que Jaime II entregou à rainha, sua esposa. A rainha as vendeu a William Penn. 30 É provável que esse rei tenha recebido uma bela porcentagem pelo negócio. O que espanta não é que Jaime II tenha vendido aquelas mulheres, mas que William Penn as tenha comprado. A aquisição de Penn se justifica, ou se explica, pelo fato de que Penn, tendo um deserto a semear com homens, precisava de mulheres. As mulheres faziam parte de suas ferramentas. Aquelas senhoras foram um bom negócio para sua graciosa majestade, a rainha. As jovens custavam caro. Pode-se imaginar uma incômoda sensação de complicado escândalo que Penn provavelmente enfrentou por parte de velhas duquesas, vendidas a baixíssimos preços. Os comprachicos também eram chamados de Sheilas, palavra hindu que significa descobridores de crianças. Por muito tempo, os comprachicos estiveram apenas semi-escondidos. Na ordem social existe às vezes uma penumbra indulgente para com os negócios espúrios, sob a qual estes perduram. Vimos recentemente na Espanha um grupo desse gênero, dirigido pelo bandido Ramon Celis, durar de 1834 a 1866, e manter sob terror, por 30 anos, 3 províncias, Valência, Alicante e Murcia. Durante o reinado dos Stuarts, os comprachicos não eram mal vistos. Quando necessário, a razão de Estado servia-se deles. Foram para Jaime II quase um instrumentum regni. Era a época em que se desmembravam as famílias inconvenientes e refratárias, em que se punha fim a filiações, em que se suprimiam bruscamente os herdeiros. Às vezes, lesava-se um ramo familiar em proveito de outro. Os comprachicos tinham um talento, o de desfigurar, que os recomendava à política. Desfigurar é melhor que matar. Bem que existia máscara de ferro, mas era um meio grosseiro. Não se pode povoar a Europa com máscaras de ferro, mas saltimbancos disformes percorrem as ruas sem causar estranheza. Além disso, uma máscara de ferro se arranca, uma máscara de carne não. Mascarar alguém para sempre com seu próprio rosto, não há nada mais engenhoso. Os comprachicos talhavam o homem como os chineses talham a árvore. Tinham segredos, já dissemos, tinham truques. Arte perdida. Um certo definhamento insólito saía de suas mãos. Era ridículo e profundo. Tocavam um pequeno ser com tamanha inspiração que nem o pai o reconheceria. E que desconheceria mesmo o olho de seu pai, diz Racine em mau francês. Por vezes deixavam reta a coluna dorsal, mas refaziam a face. Marcavam uma criança como se marca um lenço de bolso. Os produtos destinados a acrobatas tinham as articulações astuciosamente deslocadas. Pareciam desossados. Isso criava ginastas. Os comprachicos não só tiravam da criança seu rosto como também lhes tiravam, pelo menos tanto quanto podiam, sua memória. A criança não tinha consciência da mutilação que havia sofrido. Essa assustadora cirurgia deixava marcas em sua face, mas não em sua mente. Ela podia, quando muito, lembrar-se que um dia fora apanhada por alguns homens, que em seguida adormecera e que a haviam curado. Curado de quê? Ignorava. Queimaduras com enxofre e incisões com ferro, de nada se lembrava. Durante a operação, os comprachicos entorpeciam o pequeno paciente usando um pó narcótico tido como mágico e que suprimia a dor. Desde tempos bem remotos esse pó era conhecido na China, onde continua a ser empregado mesmo nos dias de hoje. A China teve antes de nós todas as nossas invenções, a imprensa, a artilharia, a aeroestação, o clorofórmio.
Ocorre que a descoberta aqui na Europa ganha imediatamente vida e expansão, tornando-se prodígio e maravilha. Na China permanece embrião e ali se conserva morta. A China é uma redoma de embriões. Uma vez que estamos na China, permaneçamos mais um momento ali, para um detalhe. Na China, desde sempre, viu-se a busca da arte e da habilidade para isto, a modelagem do homem vivo. Pegam uma criança de 2 ou 3 anos, colocam em um recipiente de porcelana mais ou menos bizarro, sem tampa e sem fundo, para que os pés e a cabeça possam passar. De dia, deixam o recipiente em pé, à noite, deitam-no, para que a criança possa dormir. A criança engorda assim, sem crescer, preenchendo com sua carne comprimida e seus ossos retorcidos as saliências do recipiente. Esse crescimento engarrafado dura alguns anos. Em dado momento, ele se torna irremediável. Quando julgam que aquilo, fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal do Telegram. Obrigado por ouvir.